Fala turma, como é que tamo? André Colares aqui, fundador do Mindjuice, para gravar mais um fantástico episódio para vocês com um cara que eu já queria entrevistar faz muito tempo, tava tentando casar as agendas, já tinha convidado no passado e agora casou. Casou dele tá aqui em Brasília, dando um curso super legal de capacitação para os defensores públicos da União sobre júri, porque ele é uma grande autoridade em júri, tem fantásticos livros ali que eu tenho certeza que estão nas bibliotecas de todos vocês. Um cara que é mestre em direito, doutor em direito, pós-doutor em direito, um cara que já atuou em casos emblemáticos envolvendo o Tribunal do Júri, um cara que eu admiro demais, um cara que é do sul do Brasil, e esse cara, esse amigo, parceiro, é o Rodrigo Faux. Irmão, obrigado pela presença, estamos aqui nesse momento extraordinário, obrigado por casar a agenda aí para vir aqui bater um papo com a gente, obrigado mesmo, prazer grande ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, André, muito obrigado mesmo pelo convite. Você sabe que eu gosto muito da Mindjuice, que eu participo de aulas e estou, inclusive, como membro, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é sensacional, principalmente de conseguir colaborar, ajudar os advogados a terem uma advocacia com mais qualidade. Hoje é fundamental, porque a gente sabe, né, que qualidade na advocacia, isso se reverte em bons resultados, então, sem vocês, muita gente estaria perdido hoje. Obrigado pelo convite, André. Irmão, prazer é meu. E vamos lá, cara. Qual que é o meu objetivo aqui? Meu irmão, meu objetivo é fazer a ponte entre você, sua trajetória, seu conhecimento, sua história e a galera do mundo jurídico. Sabe por quê? As pessoas olham para você hoje, pô, grande advogado, tá lá na prateleira de todos os escritórios e acha que o Rodrigo nasceu pronto. Ah, não, o Rodrigo deve ter uma família aí de juristas. Esse cara deve ter um pedigree, assim, diferente. E pode ser até que tenha. Esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é descobrir isso hoje. Então, meu irmão, queria fazer essa investigação da sua trajetória. E começando essa investigação, Rodrigão, eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que foi esse negócio? Como é que foi a entrada no mundo jurídico? Tinha alguém da família que influenciou? Como é que foi esse negócio de júri? A gente falava aqui, você falou, pô, André, eu tenho 20 anos mais ou menos de advocacia, 21 de júri. Então, pô, como é que foi? Esse júri começou antes? Teve alguma influência de algum advogado? Para dar um pontapé na nossa conversa, como é que foi esse ingresso na advocacia e esse ingresso no júri? O que você conta para nós disso aí? Então, André, eu, assim, não tenho ninguém da família da área, né? Talvez a minha prima, que é minha sócia, inclusive, hoje no escritório, mas a gente não tinha nenhuma relação assim tão próxima. Então, eu escolhi direito porque eu sempre quis ser advogado. Eu olhava e falava, não, eu quero ser advogado e eu queria ser criminalista. Desde que eu estava, talvez, lá na 8ª série, né? Hoje o pessoal chama de ensino fundamental. Eu já queria ser advogado, sempre quis ser advogado. Então, era a minha vontade. E eu não tem muita explicação. Mas não tem ninguém da minha família que é da área. O que, obviamente, a gente sabe, eu acho que a maioria das pessoas estão na mesma situação, né? Sim. Então a gente sabe que isso acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Sim. Obviamente que a gente tem que entender que a situação de cada um é diferente, tá tudo bem. E a minha primeira situação, eu trabalhava num escritório até de cobrança, logo no início da faculdade, que na época tinha que meus pais não tinham muitas condições, né? A gente conseguiu bolsa, ela era pelo FIES, e eu trabalhava numa empresa de cobrança de condomínio. No primeiro ano da faculdade, e no segundo ano, eu tive um convite de um colega do ensino médio, que o pai dele precisava de um estagiário, e eu fui ser estagiário da área civil. E, num determinado momento, eu assisti um júri, no júri de Curitiba, e, coincidentemente, naquele mês,
uns colegas deles do interior, desse advogado que eu trabalhava junto, convidaram ele, mas ele não queria, ele era um advogado mais velho, para auxiliar para fazer um júri em Curitiba. E eu falei, não, eu quero fazer o júri. Então eu estava, eu acho que no meu terceiro ano da faculdade, perdão. E esses dois advogados do interior, o Hernani e o Marcelo, que eu sempre, inclusive, nos meus livros eu agradeço, eles me acolheram e assim, me deram condições para que eu participasse do júri de uma forma efetiva, assim, sabe? Ouviam, porque você, um advogado que está há mais tempo, tem um estagiário lá que nunca viu na vida, a pessoa nem ouve, né? Verdade. Eles me ouviram tal, e a gente fez esse júri junto lá em Curitiba e foi um sucesso, era um júri difícil. Eu tenho a reportagem até hoje, que tem a fotinha no jornal, e eu amei o júri. Eu falei, eu quero é isso. Então, na faculdade, para ser bem sincero, eu nem ia muito nas outras aulas, né? Direito do trabalho, essas coisas. Eu não ia. E eu gostava de processo penal, de direito penal, e eu fui começando assim e fazia júri com eles, então com esses advogados do interior. Depois de um tempo estagiando, eu consegui comprar um primeiro carrinho, era um Palio branco, assim, eu lembro, um Palio, não tinha nem sistema de som, eu carregava aquele disc laser, sabe? Sei. Colocava o sonzinho que ia batendo e a música ia toda hora travando, assim, mas daí eu ia, onde tinha júri com eles, eu acompanhava como estagiário. Então, eu ia, pegava meu carro, quando me formei, continuei por um bom tempo dessa forma, mas daí eu ia todo o estado do Paraná, onde tinha júri dativo, eu fazia júri dativo. Fez muito júri dativo? Fiz, eu acho que os meus... claro, deve ter tido um ou outro que não, mas a grande maioria, nos meus 50, 60 primeiros júris, foram júris dativos. Eu acho que é os primeiros 60 ali. Claro, volta e meia aparecia um ou outro, pago um pouquinho a coisa, principalmente com o Hernani e o Marcelo, mas eu comecei dessa forma. Onde tinha júri, eu estava lá. Não Caramba, importa como, eu pegava meu carrinho, ia com as cópias impressas do ladinho, assim, às vezes ouvindo depoimento, porque não dava tempo no meio do caminho, com disc laser mesmo, e eu comecei dessa forma, fazendo júri. Só que o que acontece, né? Quando a gente tem uma situação financeira que você precisa pagar, mesmo depois de formado, você ainda precisa pagar de volta o FIES, tudo, acabou surgindo para mim também por um desses advogados, o Hernani, ele era coordenador de uma faculdade no interior e ele me convidou para dar aula. Poxa, então ali, e daí aqui que o meu caminho casa com a área acadêmica, que eu nunca tive interesse. São quantos livros já, assim? Artigo, eu sei que você publica 1.500 artigos por ano, né? Aquele negócio no Conjura ali mesmo, toda semana. Toda semana que publica ali? Toda semana. Toda semana tem a coluna. Eu até tive aqui no STJ, no lançamento de capítulo de livro, né? Eu sei que vocês estão sempre lançando. E tem os livros mais tradicionais. Tem o manual, tem o plenário, tem esse aqui, A Defesa no Tribunal do Júri. Livros, assim, para o pessoal ter uma dimensão. Quantos são? Quais são os principais? Os principais, a gente tem o plenário do Tribunal do Júri e o manual do Tribunal do Júri, que eu escrevi com o Daniel Avelar. Fantástico. Né, que é o juiz, foi juiz do Tribunal do Júri de Curitiba por muitos anos. Esses foram publicados pela Revista dos Tribunais, né, a Thomson Reuters. E depois eu lancei A Defesa no Tribunal do Júri, que também já está na segunda edição, pela E+. Fantástico. A gente também está para sair, porque já foi entregue, todos os arquivos já foram entregues, que é sobre nulidades no Tribunal do Júri, também pela RT. E daí a gente participa muito com capítulos de livros, e então ali eu devo ter uns 20, 30 capítulos, alguma coisa assim. Muita coisa. E essa parte acadêmica, ela surge assim, do nada. Ele me
perguntou se eu poderia dar... Eu tinha acabado de me formar, eu estava fazendo pós-graduação, primeira pós-graduação. Ele falou, você topa dar uma aula de processo civil para mim? Eu falei, processo civil? Eu não manjo nada de processo civil. Ele, não, mas eu preciso de alguém. Eu falei, tá bom, Hernani, eu vou dar aula de processo civil, mas eu não entendo de processo civil. Vou estudar. Vou quebrar o galho. Eu quebrei o galho, dei esse primeiro semestre. E daí, sei lá, os alunos gostaram, eu gostei muito. E daí eu comecei minha vida acadêmica dessa forma. Mas o que é interessante, né? Que a gente até estava conversando antes. Quando a gente está no início de carreira, a advocacia precisa de tempo. Essa pressa, eu sei que hoje, principalmente por conta do Instagram, as pessoas vendem sonhos e todo mundo almeja altas somas e clientes e tal, muito cedo. E todo mundo que está na advocacia há mais tempo sabe que a gente precisa ter paciência na advocacia. E a gente precisa construir a base, né? Então, para mim, o que serviu? Só com a advocacia eu não ia conseguir no início, certamente, fazer os júris como eu queria, me manter, talvez eu tivesse que fazer diversas áreas para conseguir me manter, mas a academia eu comecei a dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, eu falei, pô, eu gosto disso daqui, eu gosto de dar aula, então, e me dava um salário mensal. Claro, pequenininho, eu tenho minha carteira de trabalho, a minha primeira assinatura lá tem R$14 a hora aula, eu recebia. R$14? Que absurdo. Mas era R$14 a hora aula. Mas me possibilitava, no final do mês, pagar as minhas contas e fazer os júris e começar. Então, foi desta forma que eu comecei. E quando que entra o mestrado ali, doutorado, a pesquisa? Que é um negócio... Que só um comentário aqui, Rodrigo, que eu acho que é bom explorar de ti. Cara, a gente tem poucos doutrinadores da advocacia. Isso é um fato. Doutrinadores da advocacia que escrevem sobre júri é uma coisa, assim, minúscula, né? Tem pouquíssimos. Porque, na maioria, são promotores. No geral, né, a grande escrita são de concursados por promotores, juízes, procuradores. Mas no júri, que eu, assim, que é referência para mim é você, assim, né? Tem pouca literatura, né, escrita por advogados e que tem a vivência do júri. Então, cara, queria te escutar sobre essa questão aí. Até o porquê que você acha que isso acontece. A vida do júri é uma vida difícil, né? Processos grandes, plenário, é muito desgastante e tal. Então, como é que você equilibrou, cara, academia, advocacia e, pô, você é autor de livro, caramba. É um negócio muito trabalhoso, manual. Escrever um manual grosso. Queria te escutar sobre isso aí. É verdade. E você falando, eu me lembrei que em 2008 eu lancei meu primeiro livro sobre o Tribunal do Júri, que foi quando alterou o procedimento. Eu lancei meu primeiro livro lá. Você vê, até tinha esquecido desse livro. Mas é interessante isso que você está falando, André. E é uma coisa que a gente comenta bastante. Por exemplo, quando eu converso bastante com a Auri sobre isso, que a dificuldade que nós temos, porque historicamente, isso aí não é de agora, isso que você falou, historicamente, os principais livros de processo penal, eles são de promotores. No máximo de juízes, mas normalmente de promotores. E isso traz um impacto, óbvio que traz um impacto, claro, porque toda a vivência da pessoa e como ela enxerga o processo penal, ele é influenciado pela sua base, pelo aquilo que você acredita e pela sua profissão. Então, muito claro que os promotores, talvez até por ter um salário fixo, conseguem fazer uma distinção ou também lidar na academia, porque como você falou, a gente que é do júri, pô, o nosso tempo, às vezes, quando um processo complexo, como é que você vai fazer para dar vazão, inclusive, para escrever algo ou mesmo para fazer os cursos? Só que como eu comecei a dar aula, eu pensei, é isso que eu quero. Eu gosto de dar aula. E me dar aula me possibilita desenvolver ferramentas
que são interessantíssimas para o júri. Questão de oratória, questão de você conseguir começar a entender, olhar, sentir os jurados, assim como você sente os alunos, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, se você está agradando, se você não está. Então, uma série de ferramentas, a questão de gestão do tempo. Bom, gestão do tempo, quando você começa a dar aula, é uma coisa. Eu que dou aula há 20 anos, você me fala, eu tenho 40 minutos, 1h30, 2 horas, eu vou falar sobre qualquer tema dentro desse daqui. Eu não preciso nem de relógio. Então, são coisas que a academia fornece. E daí eu pensei, tá, eu preciso do mestrado para ser professor. E foi difícil, né? Eu tenho que admitir que não foi fácil fazer o mestrado. Então, eu tinha um escritório, abri, depois a minha prima foi trabalhar comigo, minha prima era sócia do Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, ela saiu do escritório, foi trabalhar comigo e, junto com outra sócia, elas me ajudavam para que eu pudesse focar um pouco mais no mestrado quando precisava. Eu ficava só com os processos de júri, mas a parte de peticionar, elas tinham que fazer. Realmente não é algo fácil de você conseguir lidar, né? Uma pergunta. Quantos anos de sociedade a gente falava aqui? 15 anos, é isso? Hoje estamos com 15 anos de sociedade, já faz um tempinho. Uma pergunta dentro disso. Eu até perguntei pro Saliba entrevistei ele semana passada e perguntei isso pra ele, queria te perguntar também. Segredo para ter uma sociedade assim duradoura, que isso também é uma coisa que é muito comum, né? Na advocacia, você se forma, se junta com um colega, monta uma sociedade, 2, 3 anos, acabou. 6 meses, acabou. Né? Uma coisa assim, muito volátil, difícil, cara. É difícil. Você vê sociedades duradouras, assim, e vocês conseguiram fazer isso. Segredo para ter uma sociedade duradoura. Claro, eu acho que, pelo que eu percebo, quando eu olho de fora, assim, eu percebo que, primeiro, é igual casamento, né? Minha esposa também está aqui, é igual casamento. Você tem que ter muita vontade de fazer dar certo. Primeiro. E você tem que saber que é algo que todos os dias você tem que ter esse compromisso. E dentro da sociedade, da advocacia, cada um tem que trazer para a mesa de negociação ou para o escritório, tem que trazer algo que importa para os dois. A partir do momento em que, por exemplo, eu deixo o escritório de lado e vou fazer outra coisa, obviamente que isso vai gerar um estresse, né? E claro, a gente tem uma sociedade de 15 anos, mas já tivemos outros sócios que acabaram se desligando, porque essa expectativa que você cria no outro, que um vai trabalhar e vai fazer Y funções e o outro também vai fazer, ela não pode ser quebrada. Então, todo mundo tem que ter muita consciência da sua função. Tem que ter muita consciência da sua função. Ser sócio, por exemplo, igual você falou, né? É livro, a parte acadêmica. Então, exigiu muito da minha sócia paciência, com certeza. Porque eu tive que me ausentar muito do escritório. Muitas coisas ela teve que fazer sozinha. Tem que tocar junto com os outros advogados. E hoje nós temos, na área criminal, mais 6 advogados. Então, todos eles sabem que tem determinadas situações que eles vão ter que tocar. Claro, eu participo sempre da reunião semanal, analiso os casos, atendo pessoalmente os clientes, mas vão ter situações que eles vão ter que tocar por mim, determinados clientes que eles vão, com a concordância do cliente, que vai ser mais um outro advogado. Então, tem que se ajudar e tem que ter esse objetivo comum. Então, por exemplo, a minha sócia, ela também tem mestrado. Ela tem mestrado na Federal do Paraná. Ela também sempre teve a área acadêmica, parou de dar aula recentemente. Então, são interesses que acabam se casando. Quando são muito distantes, eu acho que daí você começa a ter um problema. E com ela lida muito bem, eu lido muito bem com essas coisas, ela lida com as minhas ausências. Eu faço muitos cursos fora do país,
Eu acho que a gente vê como funciona um outro sistema e pegar a parte prática, por exemplo, do júri norte-americano, de outros países, e você conseguir trazer para cá, a gente acaba dando um salto de qualidade e ela percebe isso. Então, ela percebe que a qualidade da nossa advocacia aumenta quando eu faço um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. Então, ela ganha também com isso, né? Ela tendo essa consciência e eu também, as coisas acabaram funcionando aí por esses 15 anos, né? Cara, isso é muito legal. Um negócio legal também, Rodrigo, que você menciona muito, que é essa visão de longo prazo, né? Não é um tiro de 100 metros, é um jogo de longo prazo. Muito legal isso aí. Agora, falando de fora do país, cara, até um negócio que eu anotei pra gente conversar, você tem uma atuação muito legal internacional, né? A gente até comentava aqui agora sobre um caso do Japão, é isso mesmo? É Japão ou China? Japão. Japão. Esse caso do Japão, ele é um caso que vai ser julgado aqui no Brasil. A gente fez as audiências, tudo com tradutor japonês, que é um homicídio e vai ser um júri que vai ser aqui. Mas essa parte internacional é uma outra coisa que eu sempre gostei, voltado para a área criminal. Desde a época, eu era novo, eu fiz e foi interessante, né? Porque eu falei das dificuldades. E eu acho legal que quando a gente persiste, as coisas às vezes acontecem. Então, eu era recém-formado e surgiu um curso para fazer a pós-graduação em direito em penal econômico e internacional lá em Coimbra. Foi até o professor Paulo Busato que me indicou, tal. Eu falei, pô, não tem dinheiro, como é que eu vou morar na Europa esses meses lá fazendo pós-graduação? Mas eu queria muito. Mas deu 1 mês e meio. Eu lembro que foi assim, 2 semanas antes de fechar as inscrições, apareceu um cliente do nada. Era um caso grave. Eu calculei tudo que eu precisava para ficar na Europa, para fazer o curso, a inscrição, tal. Calculei e pedi para ele exatamente aquele valor. E ele fechou. Quando ele fechou, eu falei, eu vou para a Europa. Daí que eu comecei. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil assim, para estudar de direito. E daí eu pensei, cara, conheci o direito internacional penal. Fiz a minha dissertação, não é dissertação lá, trabalho de conclusão de curso, TCC, nessa área e gostei muito. Então, sempre estive perto disso, né? E é algo que eu até falei para você, né, André, que eu iria convidar o pessoal da MindJus, os advogados que têm interesse em atuar, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, igual eu sou habilitado por lá, todos têm a possibilidade de se habilitar para atuar. Claro, a gente é chamado para diversas situações, que são situações sigilosas, mas é muito interessante a gente atuar nessa seara. E claro que daí, por conta disso, acabam aparecendo outras oportunidades, como essa que você comentou do Japão. Assim, a título de exemplo, como é que... como se dá uma atuação, num caso de júri, por exemplo, envolvendo um outro país? Como esse caso do Japão, que é uma coisa distante, né, para a grande maioria das pessoas. Nessa situação, o que aconteceu foi que o nosso cliente, ele veio para o Brasil e foi acusado aqui de ter cometido o crime no Japão. Como o Brasil não extradita seus nacionais, então o governo japonês fez o pedido de cooperação jurídica internacional e pediu para que ele fosse julgado aqui. Então eles dão toda a estrutura, basicamente, para o MPF, né? Eles colaboram com o MPF para que ele seja julgado e condenado aqui. Tivemos as audiências da primeira fase, agora terminaram, está na fase do juiz decidir se pronuncia, que imagino que deve pronunciar, né, por conta do standard probatório, mas é interessante porque todas as audiências todas as testemunhas foram em japonês, né, a língua japonesa. E é algo que se assemelha com o Tribunal Penal Internacional, em que os acusados falam outras línguas, então você tem que,
para fazer o cross-examination, direct examination, para você fazer perguntas, você tem que ter outras habilidades. Você precisa fazer a pergunta, esperar a tradução, ir até a testemunha, daí a testemunha fala, daí traduz novamente, vem. Então não é tão dinâmico. Então você precisa escolher melhor as suas perguntas, fazer de uma forma diferenciada. Inclusive, quem sabe numa aula a gente pode marcar do Mind Jus, eu mostro alguns trechos interessantes dessa audiência. Já. Muito porque é bem interessante. E a gente acaba participando. Então, veja, obviamente que o advogado do Brasil tem capacidade postulatória aqui no Brasil. Mas a gente acaba participando de diversos outros países, de crimes graves, defendendo brasileiros ou estrangeiros, com o apoio local de algum advogado. Então, recentemente tive na Itália, um caso na Itália, que foi bem sucedido. Tive recente também em Luxemburgo. Teve um caso há uns anos atrás que eu nem gosto muito de lembrar, que foi no Peru, que foi uma situação que eu passei um perrengue danado, indo como advogado lá, mas tive que fazer toda a tratativa com a embaixada, porque o cliente brasileiro estava até... Ele teve um tiro nas costas, um piloto de avião caiu no meio da selva. Eu tive que ir no meio da selva para tentar levar ele, pedir a transferência até Lima, até a capital. Foi uma confusão, passei por muitos problemas. Então, assim, a gente acaba entrelaçando isso. Cara, homicídio, parte internacional, tudo junto. Rodrigão, uma pergunta. Pô, você é de Curitiba. O que o advogado ele tem que fazer? O que o advogado tem que fazer para nacionalizar e mais, para internacionalizar a advocacia? Isso é um negócio que eu vejo que você conseguiu fazer bem. Tem o caso Flor de Lis no Rio de Janeiro, que não relativamente distante de Curitiba. Também tem casos marcantes em Curitiba ali, casos do Daniel. Eu sei que você tem casos marcantes no Goiás, tem no Nordeste, tem no Norte do Brasil e tem fora do Brasil. O que você acha que foi primordial para você conseguir fazer essa nacionalização e essa internacionalização da sua advocacia? Olha, eu sou de uma época um pouquinho mais atrás da parte de tecnologia, né? Na minha época não tinha Instagram, não tinha nada. Então, eu acho que hoje nacionalização ele é um pouco mais fácil no sentido de você conseguir atender em todos os lugares do Brasil. Né? Porque, obviamente, com internet e tal, você consegue, com parcerias, fazer parte do Mind Jus. Eu acho que já é algo que possibilita a todos terem acesso em todos os lugares do Brasil, a alguém lá, algum membro, algum colega que vai te ajudar. Isso é muito importante. Mas o que eu considero mais relevante é ter paciência e fazer a lição de casa. A gente não começa, como você falou, grande, né? Não que eu me considere, mas eu considero que eu atingi bastante coisa na minha vida que eu sonhava em relação a essa parte profissional. Mas por quê? Foi com muita paciência. Eu sabia que com 3, 4, 5 anos de advocacia, eu não ia estar num nível que eu gostaria. Mas, quem sabe, em 10, 15 anos, e eu não falo isso com, assim, não é nem demérito, mas eu olhando para trás, eu vejo que eu comecei efetivamente a ter um pouco mais de retirada no escritório só depois do 10º ano da advocacia. Claro que hoje tem gente que consegue com Instagram, tá? Ok, mas isso não é o padrão. E isso acaba fazendo com que os advogados até fiquem angustiados. Como eu dei aula 17 anos seguidos na graduação, a pessoa se forma e ela quer algo que não é de uma hora para outra que ela vai ter. Ela tem que saber que vai ter que estudar. Pô, é básico fazer uma pós-graduação. Quem diz que a parte acadêmica não é importante, poxa, é porque não atua de verdade.
porque não sabe a quantidade de ferramentas, de instrumentos, de ideias que te possibilitam você chegar numa audiência e você colocar a outra parte no bolso, ou pelo menos você colaborar e ser respeitado pelo juiz, pelo promotor, e você realmente entregar um bom trabalho, você dar aquela situação excepcional. Isso daí não é de uma hora para outra, e não é só com a experiência. Você tem que casar a experiência com a parte acadêmica, com o estudo. Isso daí é básico. Então, eu acho que as pessoas, os advogados, as advogadas, elas, para nacionalizar, para internacionalizar, tem que ter, claro, um plano, eu quero chegar em tal lugar. E lembrar que o plano, onde você quer chegar, não necessariamente é onde os outros chegaram. Tá tudo bem ter um plano um pouco mais modesto. A pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir completa na vida, porque senão gera uma ansiedade muito grande. Então, veja onde quer chegar. Querendo chegar ali, traçar um plano de longo prazo, como você falou. Quais cursos eu vou fazer para chegar lá? Vai ter que, obviamente, estudar, vai ter que ter paciência, vai passar por uma série de perrengues, vai passar necessidade no sentido de não vai conseguir comprar um carro. Eu fiquei muitos anos andando de Paliozinho branco arrebentado e tá tudo bem, sabe? Depois eu comprei um Clio, sabe? E tá tudo certo. As coisas têm que ser com calma. A gente não pode querer chegar no sucesso e não ter a base, porque o que eu vejo é as pessoas, às vezes, quando pegam um caso que tem um nível de complexidade muito alto, não vai conseguir entregar o trabalho necessário para dar uma tranquilidade para o cliente, para realmente resolver aquele problema. Então, ter paciência, se cercar de bons colegas que podem ajudar, como fazer parte da MindJus, ver talvez os colegas mais experientes, isso faz uma grande diferença. Então, eu diria isso. Para mim, aconteceu algo que foi com naturalidade. Eu sei que se eu tivesse pessoas da família, talvez tivesse sido bem mais rápido. Você pegar um escritório já estruturado, óbvio que é diferente, mas tá ótimo, esse daí foi o meu ritmo. Levei 20 anos para chegar onde eu cheguei e tá tudo bem. E as pessoas têm que entender isso, que leva tempo. E que tá tudo bem ser no ritmo, porque vão ter pessoas que vão ter muito mais dificuldades do que eu tive. Né? Pense pessoas que eventualmente já têm filhos, filhas e tem que dar um suporte diferente, ou pessoas que realmente têm ainda menos condições financeiras. E tá tudo bem, não tem que gerar essa necessidade e saber que não vai ser de uma hora para outra. E, Rodrigo, uma coisa, cara, que eu queria te perguntar. O júri exige outras habilidades além da técnica jurídica. E esse foi, me corrija se eu estiver errado, tema de pesquisa do seu doutorado, certo? Eu queria te escutar sobre essas questões, cara. Quais outras habilidades o advogado precisa desenvolver para se dar bem na atuação do júri? A oratória, dentro dessas pesquisas que você fez, qual foi o tema do doutorado mesmo? Foi neurociências. Foi neurociências voltadas para o processo penal, especificamente ali do Tribunal do Júri. Vamos falar então, neurociência aplicada ao processo penal. O que o advogado precisa saber sobre isso? Pois é legal assim, André. É aquele plano. As pessoas têm o seu plano de carreira. Eu senti num determinado momento, fazendo júri já, eu entrei no doutorado, eu acho que foi 2014. Então, eu estava formado, eu já fazia júri há 10 anos. Eu senti que, eu estava fazendo trabalho e eu sempre me considerei um bom profissional. Eu estava fazendo trabalho, tendo bons resultados, mas sempre, até pela curiosidade, talvez, e de querer ir além, eu percebi que talvez pudesse ter
outras situações que fossem auxiliar, que pudessem me dar condições de ter um trabalho diferenciado daqueles que todo mundo apresenta. E é isso, a gente tem que ter uma forma de se diferenciar dos demais. Né? Para mim, eu achei que era importante. E daí eu encontrei o doutorado em neurociências, conversei com os professores da parte de psicologia, era vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas, claro, tive que fazer, inclusive, matérias básicas de biologia, como dissecar cérebro, neuroanatomia funcional é o nome da disciplina na medicina. Eu tive que fazer uma série de estudos diferenciados, porque eu queria desenvolver uma pesquisa que fosse relacionada à memória no processo penal e à formação da convicção de juízes e jurados. Como que a gente pode chegar melhor no juiz e no jurado? Mas, claro, eu voltei para o tribunal do júri, né? Voltado ao tribunal do júri. Então, a gente vai convencer os jurados. Como que a gente pode convencer melhor os jurados? Só que o que eu sempre percebi, de todos, assim, da grande maioria dos advogados mais antigos, os advogados de júri do Brasil, todo mundo tem uma metodologia, só que uma metodologia baseada na sua própria experiência, ou seja, nada mais é do que um machismo. Para ele funciona de uma forma, pode ser que para outro não funcione dessa forma. Ele funciona dessa forma, ele acha que está certo, mas será que ele não poderia melhorar? Ou seja, a gente não tinha pesquisa, a gente não tinha como trazer uma base científica para dizer o que é melhor para você conseguir convencer os jurados ou não. E foi isso que eu comecei a fazer. Então eu comecei a estudar com base nisso. Eu quero cientificamente saber o que é melhor para eu conseguir aquele resultado que eu quero. Não é o melhor para o Instagram. Não é. Para o Instagram é bom a agressividade, brigar, xingar, fazer não sei o quê, ter confusão com isso, com aquilo. Cientificamente não é isso que te traz o resultado. Então, eu comecei a trazer essas pesquisas e comecei a atuar dessa forma. Atuar com base em buscar o resultado. Não me importa o que os outros acham. Inclusive, tem um monte de advogado que fica, né? Os advogados que acham que, né, que ficam me criticando. Porque ele faz isso, faz isso. Tudo bem, me critiquem. Eu quero o resultado ao final. Como eu vou atingir é como eu sei que funciona melhor a partir, não só do que eu acho, a partir de pesquisas, a partir do funcionamento do cérebro humano. E é aqui que está a diferença. Então, foi isso. Quando eu fiz, por exemplo, o livro A Defesa no Tribunal do Júri, eu trago muitas coisas relacionadas a isso. Como que é melhor atuar para o advogado com base na neurociências para a gente conseguir o melhor resultado. Fantástico. Então, é isso. Daí, por exemplo, existe hoje o professor Sidney Priolo Filho, que você também vai conversar, né, num dos próximos podcasts, que é outro profissional que dá aula nos Estados Unidos, no Canadá, na África, que estuda também especificamente isso, só que ele é psicólogo, doutor em psicologia. Né? E daí ele também trouxe para cá um modelo, junto com a Priscila, que é de uma empresa que vai ajudar os advogados a conseguir atingir esse objetivo também a partir de testes, de simulações. Então, é muito interessante quando a gente consegue pegar essas outras disciplinas e trazer para o direito para que a gente saia da bolha. Né? Porque no direito é assim, por que é dessa forma? Porque fulano de tal disse isso, porque ciclano de tal falou dessa forma. Não, vamos ser absolutamente científicos, técnicos relacionados a isso. Então, isso foi a minha escolha do doutorado. Depois, para o pós-doutorado, eu voltei mais para o direito, dogmática, mas é uma parte que eu estudei, daí inclusive dei aula no mestrado sobre isso. Mais recentemente eu parei de dar aula assim regularmente porque a advocacia já não permite. Então foi uma escolha. Irmão, agora entrando no júri, assim, de cabeça, você falou de um ponto que eu acho que é um ponto fortíssimo. Essa questão da postura no plenário do júri.
Quando deve haver beligerância? Quando não deve haver beligerância? Quando nós temos que aumentar o tom? Quando nós temos que abrandar o tom? Queria te escutar com base em pesquisa e com base na sua vivência. O que você pode dizer sobre isso para os advogados? Tem bastante coisa para falar sobre isso. Vou tentar resumir. Cientificamente é comprovado que a agressividade por parte da acusação, ela é quase que esperada pelos jurados. Ela é bem mais tolerada do que pela defesa. As pesquisas mostram isso. A agressividade, mais ou menos assim, o promotor pode ser agressivo, a defesa não poderia, em tese, ser agressivo. Isso é uma das situações. Mas eu acho que tem particularidades em relação a isso. Obrigado. Mas Então, liga ali para mim. tem particularidades em relação a isso. Obviamente que quando a gente está falando em tribunal do júri, as emoções estão à flor da pele, é a vida de um cliente que está lá, a vida, claro, da vítima se perdeu e a vida do cliente está em jogo. Então é natural que as pessoas fiquem mais emotivas. E é natural que cada pessoa tenha um seu estilo de júri. E a gente não pode querer padronizar os estilos de júri. Tá tudo bem ser mais agressivo, ser mais eloquente, ser mais técnico, tá tudo bem. Você tem que estar confortável com você. Você tem que estar tranquilo para atuar daquela forma que você é. Mas a gente percebe muito por vídeos da internet um certo exagero pontual, né? Alguns talvez queiram levar para um lado de maior beligerância, porque acreditam que isso, ou acreditam fielmente que isso vai trazer um resultado melhor com os jurados, ou, não sei, talvez seja mesmo para se promover mais na internet, e que também, claro, os clientes que escolhem os seus advogados, e daí a responsabilidade é dos dois. Quem sou eu para ficar criticando, até mesmo porque cada um é cada um. Mas as pesquisas mostram isso. Então, o que eu percebo? Além das pesquisas, minha atuação, como eu falei, há mais de 20 anos eu faço júri. O que eu percebo quando a gente consegue lidar com juízes difíceis, com promotores difíceis, e eu já lidei com vários, com aqueles que sempre dão confusão e sempre estão violando prerrogativas. Comigo, jamais violaram. Comigo, não tive problema. Não estou dizendo também que eventualmente eu não possa ter, não é isso. Mas até hoje, eu não precisei, por exemplo, abandonar plenário. Eu não precisei. Nunca precisou abandonar um plenário na vida? Nunca precisei. Nunca precisei. Por quê? Porque a forma que você lida é algo diferenciado. Então, veja, se você tem um juiz, já tive juiz, inclusive, né, que forçou até para eu abandonar, mas a partir do momento que você começa a mostrar de forma técnica as coisas e consegue argumentar, mesmo quando a outra parte, ou o juiz, ou a parte efetiva, que é o promotor, estão de forma agressiva, eu sugiro fazer uma coisa: olhe para os jurados. Vejam o que os jurados estão percebendo daquela situação. Eu tive júris grandes e posso até citar um que tem na internet, que é o júri do caso Daniel, por exemplo. O júri do caso Daniel é um juiz que eu considero, eu gosto dele, mas sempre teve muitos problemas com alguns advogados, comigo nunca. E num determinado momento, os promotores começaram a ser muito agressivos. Eu levantei um pouco o tom, mas de forma técnica, e deu para perceber que os jurados todos estavam do lado da defesa. Então, quando acontece algum embate, a minha sugestão tentem analisar os jurados. Vocês vão perceber que, mesmo num embate, se a defesa se comportar de forma técnica e respeitosa, respeitando
os jurados, respeitando o promotor, respeitando até aquele que eventualmente possa violar alguma regra moral, vocês vão ver que os jurados vão começar a vir para o lado seu, o lado do respeito. E daí o jogo começa a mudar. E daí, se você percebe isso, você vai levar o júri até o final, porque o resultado vai ser positivo para você. Então, a situação de lidar, da forma que você trabalha, você tem um arcabouço técnico em relação a como que funciona o ordenamento jurídico. Você consegue rebater aquilo que o promotor vai falar, aquilo que o juiz vai falar, com qualidade. Não é com grosseria, com bater boca, não. Eu falo, não, excelência, está errado por causa disso, disso, quero que conste em ata, está causando prejuízo por causa disso e daquilo. O juiz já vai lidar de uma forma diferente, porque ele vai perceber, poxa, eu estou anulando o júri aqui, eu não estou lidando com qualquer um. Então, o que eu percebo a base, se você tem uma base forte, uma base, podemos chamar de acadêmica? Sim, não, mas é uma base de conhecimento, porque não é só acadêmico, é uma base de conhecimento. Se você tem uma base de conhecimento forte, você consegue lidar com essas adversidades, você consegue lidar com as adversidades de uma forma muito mais tranquila, porque você passa a ter razão. Caso, eu realmente não gosto muito de falar de casos concretos, mas eu vou falar mais um. O caso da Flor de Lis. No começo do júri, foi um júri longo, de 7 dias, mas toda hora eu era interrompido. Toda hora eu era interrompido. Eu falava uma questão de ordem, eu era interrompido. Mas assim, sucessivamente interrompido. Toda vez que eu era interrompido, eu falava, excelência, eu entendo, mas eu vou continuar a fazer minha questão de ordem. É o momento, senão vai precluir. Se eu não falar agora, eu não posso falar depois. Então, com todo respeito, mas eu vou terminar a falar. Daí me interrompiam de novo, eu começava desde o início a minha questão de ordem. Então, o júri começou, eu com todo respeito, o jurado começou a ficar irritado com a interrupção dos demais, não o meu. Daí parou. Daí não me interromperam mais. Porque viram que tecnicamente, eu iria continuar fazendo o que eu precisava fazer. Uma questão dentro disso, só um pequeno parêntese. É muito comum levantar a questão de ordem, pedir para consignar em ata e o magistrado dizer, doutor, está gravado. Com relação a essa pauta especificamente, insiste em consignar por escrito, está gravado, está tudo bem, depois reduz isso a termo. Sobre esse tema, especificamente, tem que mandar constar. Tem que mandar constar. E é interessante porque, né, a gente tem uma decisão paradigmática, que é o caso da Boate Kiss. E o caso da Boate Kiss teve essa discussão. Por quê? Porque o juiz disse no decorrer que não iria constar em ata porque estava gravado. E daí as partes acreditaram no juiz, óbvio que você acredita no juiz, o juiz está te falando, está gravado, você acredita nele. Agora, um dos motivos do Toffoli ter anulado a nulidade reconhecida pelo STJ e pelo TJ foi essa. Falou, não constava em ata, não importa que está simplesmente na gravação, tem que constar em ata. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existem precedentes para os dois lados. Precisa constar em ata ou não precisa estar na gravação. Então você, como advogado, o que tem que fazer? Fazer constar. Tem que fazer constar, porque você não vai correr o risco. Claro, lá atrás eles não sabiam, não é? De forma nenhuma. É uma crítica. Teve uma evolução a partir deste caso, né? Então não tinha como saber. Mas eu, na minha atuação, o juiz sempre que falava, isso daqui está na gravação, não precisa. Eu falava, doutor, com todo respeito, eu entendo, mas vai que dá um problema no computador e depois a gente não tem a gravação. Você está vendo como eu lido? Você não precisa. Doutor, eu quero que consta na ata, pelo amor de Deus. Não. Doutor, se der um problema na gravação, como é que a gente vai fazer?
com toda a gentileza, por favor, conste na ata, né? Não, doutor, não vai... Você faz na hora uma petição, hoje em dia é Projude, é EPROC, faz na hora a petição e protocola. Faça de alguma forma. A gente precisa estar seguro em relação a isso. A gente tem que saber lidar com essas adversidades. Às vezes vai ter uma complicação e, tecnicamente, a gente tem que resolver isso. Meu irmão, 2 perguntas. Você é um cara que já atuou em muitos casos grandes, casos midiáticos, casos que, infelizmente, o cliente chega no plenário absolutamente condenado pela mídia, pela população. Uma coisa difícil. Como lidar com a mídia? Como lidar com esses grandes casos? Há uma peculiaridade entre esses grandes casos e o dia a dia do tribunal do júri, dos casos, entre aspas, tradicionais? Olha, é um tema que eu gosto, inclusive já escrevi bastante sobre isso, dou aula sobre isso, porque a gente tem que entender o seguinte: para o advogado é sempre melhor aparecer em qualquer caso. E eu entendo os advogados que todos os casos levam e participam de entrevistas e tudo mais. Eu entendo. É a forma que a gente eventualmente consegue outros clientes e a gente precisa sobreviver, tá tudo bem. Não é a forma que eu atuo. Eu acho que cada caso, tenho certeza que cada caso tem as suas particularidades. Então, para cada caso, a gente desenvolve uma estratégia de como lidar com a mídia. Essa estratégia, muitas vezes, quando o cliente tem condição de pagar, eu envolvo também profissionais de assessoria de imprensa, de gestão de crise, que a gente tem lá no escritório, tudo. Então, a gente analisa qual é a melhor estratégia para que, ao final, o resultado seja positivo. Claro, quando a gente pega júris para fazer e já teve decisão de pronúncia, tudo é muito mais difícil. Mas quando você consegue pegar desde o início, às vezes, com a sua estratégia, você possibilita que tenha um resultado positivo. E vou citar mais uma vez o caso do jogador Daniel. Meus 2 clientes acusados de terem cometido o crime junto com o acusado principal, a minha estratégia foi retirá-los totalmente da mídia. Eu recebia convite, até teve documentário da Espanha que eu não participei, da HBO, tá? Não participamos e nem eles falaram absolutamente nada durante 5 anos. Chegou lá no final, no júri, ninguém nem sabia que meus clientes estavam acusados daquela forma. E os próprios jornalistas vieram falar comigo ao final do júri, falou: olha, doutor, tua estratégia, não sei se foi consciente ou não. Ainda falei, claro que foi consciente. Que você não dava entrevista. Não dava. Falei, justamente para vocês não falarem neles e ninguém ter, pelo menos os jurados ali daquela região, não terem uma predisposição relacionada àquilo. Sim. Mas claro que, como eu falei, depende. Do caso da Flor de Lis, a nossa estratégia, claro, eu peguei bem mais avançado, tive que fazer a preparação do júri, eu já peguei depois da decisão de pronúncia, mas também a gente foi interessante porque no dia, a gente ia começar segunda-feira o júri, na sexta-feira a Globoplay lançou o documentário estava escrito assim: da infância à condenação. 3 dias antes do júri, eles já estavam falando que ela estava condenada no documentário da Globoplay. Depois, claro, eles corrigiram e tudo mais, mas cada situação tem uma peculiaridade que a gente precisa analisar. E tem que ser. E eu digo assim, por mais que eu não critique os advogados que façam diferente, na minha opinião, a nossa responsabilidade é muito maior com o advogado do que a responsabilidade que a gente tem, por exemplo, para conseguir novos clientes ou com o nosso ego. O que melhor a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer é ver o que é melhor para o cliente. Só para o cliente, não para os outros. Às vezes é calar e às vezes é defender mesmo. Às vezes é defender, mas daí tem que saber onde defender. Existem jornalistas certos para determinados casos que você vai falar. Não é com qualquer um. Tem muita coisa envolvida que
faz parte dessa estratégia e de como a gente vai lidar. Então, assim, a situação da mídia é muito complexa. Existem países, por exemplo, como na Inglaterra, em que há praticamente uma restrição da imprensa de falar antes do júri, justamente para não violar o princípio da presunção de inocência. Aqui no Brasil, a gente não tem restrição nenhuma. Então, realmente, a gente chega perdendo de muito, e a gente tem que fazer um trabalho para reestruturar. Às vezes envolve a imprensa, às vezes envolve redes sociais, né? Hoje existem formas de você conseguir entregar conteúdos para determinados grupos de pessoas. Já utilizei isso, é interessante. Então, assim, a estratégia que você vai lidar vai depender do caso concreto. Cara, fantástico. Últimas duas questões, entrando dentro desse tema de júri. Cara, como é que é a preparação? Sua preparação para um júri, seja um júri do dia a dia, sejam esses casos de extrema repercussão e volume de informação. Como é que você, Rodrigo, se prepara para o caso e prepara o time para o caso? Nesses casos grandes, amplamente televisionados e repercutidos, eu vi no caso Flor de Lis, por exemplo, que você tinha um time ali, né? Um time... Eram quantas pessoas ali no time? 8 pessoas? 8 pessoas? Então tinha um time ali. Então como é que você se prepara e como é que você prepara o time? Tem uma divisão de tarefas dentro do time? Tem uma divisão de quem fala ou quem não fala? É uma coisa mais ou menos na hora ali? Como é que funciona essa questão? Não tem nada na hora, nunca. É tudo muito bem planejado. Uma das coisas que eu trouxe também do TPI é uma questão do que a gente chama de case manager. Você ter um gerenciador do caso, que é o gerente do caso, né? Se a gente for trazer mais para o português. O gerente do caso é aquele que vai fazer a organização de documentos e muito além do que isso, né? É a pessoa que vai estipular certas tarefas para cada pessoa. Então, a gente tem que ter, quando são casos que tem um volume muito grande de documentos, você tem que ter alguém que vai fazer uma organização dessa. Por exemplo, só a catalogação de todos os documentos do caso da Flor de Lis, se não me engano, levou um ano e um mês. Só a catalogação de documentos. Porque era um volume absurdo, vários terabytes, muitos celulares, 60 mil páginas de processos. Então, para você entender, porque não é só você catalogar o documento, é você pegar o documento, ver para que o documento serve, se aquilo te traz uma vantagem competitiva ou uma desvantagem, deixar separado de uma forma que você possa usar. Então, assim, é algo enorme que você tem que fazer. Mas eu digo assim, mesmo para os casos mais simples, tem advogados que fazem muitos júris, eu acho muito legal, assim como defensor público, que consegue fazer 5 júris numa semana. Louco. Um júri por semana. Legal. Eu já fiz muito isso lá no começo, né? Então, quando eu fazia defesa dativa, o meu máximo foram 3 júris numa semana. Mas hoje eu já não faço mais isso. Hoje, mesmo um caso que eu considero simples, a minha preparação é de no mínimo 30 dias. Então, eu não... vai ter 2 júris numa semana. Não, não vai ter 2 júris numa semana. Ou vem um cliente, contratar... Não, calma. Eu não faço essa quantidade mais que eu fazia, porque a minha preparação é uma preparação que toma muito tempo. Preparação de testemunhas, preparação de perguntas, preparação de nulidades, fazer uma análise efetiva de nulidades, preparação de quesitação. Eu chamo, né, que eu tenho 13 passos de preparação efetiva que é, pelo menos num caso simples, 30 dias. No da Flor de Lis foi bem mais do que isso. No do caso do Daniel também foram mais do que isso. Então, para você realmente entregar um trabalho de excelência, obviamente que você tem que se preparar de forma diferente. Claro que talvez com uma equipe muito grande você consiga fazer vários júris, ok. Cada um tem a sua situação, mas eu acho que é importante a gente estar tranquilo
com o trabalho que a gente entrega. E hoje em dia, para eu ficar tranquilo com o trabalho que eu entrego, eu preciso fazer uma preparação muito longa. E sim, cada um da equipe tem uma função, dependendo do volume ou da complexidade do caso, você faz divisões, inclusive divisões pensando na parte neurocientífica, que é a divisão de tempo de cada um que vai falar, ou de quem vai fazer, inclusive, o interrogatório, ou fazer as perguntas para as testemunhas, o cross-examination, de que forma vai fazer. Tudo isso tem que ser preparado com muito cuidado. Uma pessoa que sempre foi a Priscila, que fazia análise dos jurados, que ela tem essa sensibilidade de entender e ficava analisando todo o tempo inteiro, o que o jurado, de que forma o jurado está pensando, né? Fazendo a leitura do jurado. Hoje em dia tem que ter, a gente chama a mosaico para isso. Então, você conseguir entregar um trabalho de excelência não é algo de você fazer todo dia. Não dá para fazer todo dia, né? Mas eu entendo. Até a Defensoria Pública, poxa, eles, aliás, tem defensores públicos que fazem um trabalho 10 vezes melhor do que quem se prepara durante um mês, né? E isso não é padrão. O importante qual é? Cada um, mais uma vez, cada um advogado ter consciência daquilo que ele consegue entregar e pensar que é a vida do cliente, como é que ele vai fazer para realmente fazer o melhor trabalho. Então, eu advogo sozinho, o que muitos advogados no Brasil acontece isso, né? Pô, tem um júri para fazer. Poxa, manda lá no grupo da Mind Jus, ei, alguém pode me ajudar a fazer um júri? Vai pintar um monte de advogado que vai querer ajudar. Faz isso, você vai ver que o seu trabalho vai aumentar. Você tá lá preparando, eventualmente, ou tá ouvindo o que o promotor tá falando na sustentação, tem um colega teu que já tá analisando os quesitos, tem um outro colega que tá vendo qual é a reação dos jurados, tem um outro colega que tá pensando lá na frente, tá vendo o que o promotor tá falando com o juiz, ou tá vendo a plateia. Veja, são situações. Ou você precisa ir no banheiro. Poxa, vai ter alguém que vai estar ali por você, escrevendo tudo. A importância da equipe é enorme. Sem contar as discussões, né? Você já participou muito disso, né, André? Que você também já fez júri, então você sabe, quando você está com todo mundo ali, todo mundo discutindo, as ideias fluem de uma forma que você começa a ter reflexões de perspectivas que você não tinha antes. Então é muito legal você contar com uma equipe. Se você não pode ter uma equipe que você contrate, que faz parte do teu escritório, chama teus colegas. Com certeza vai ter gente que vai querer ajudar. Com certeza. Com toda certeza. Cara, muito legal. 2 pontos pra gente fechar, irmão. O cronômetro ali já tá me avisando que tá quase no horário, mas eu vou matar meus 2 pontos aqui. Que pontos são esses? Uma coisa, cara, que eu sei que você faz, e eu queria te escutar sobre isso, que é a questão dos pareceres. Que eu acho que é um negócio legal, assim. Eu não conheço outro advogado de júri que faça parecer. Não me vem à cabeça. E, além disso, um outro tema dentro dessa questão aí que eu acho que você pode enfrentar antes, que é a equipe interdisciplinar. Que é uma coisa que você mencionou aqui da assessoria de imprensa e falou também do Sidney. Então, primeiro ponto. Qual a importância de uma equipe interdisciplinar para o júri? E a segunda questão, queria depois saber dessa questão dos pareceres, como é que surgiu, sempre foi um plano, ou se veio decorrente da vida acadêmica. Queria te ouvir sobre isso aí. Legal. Daqui 14 segundos esse negócio vai fazer um barulho forte, mas daí... pra não me assustar. Só pra você não se assustar. Tá bom, então... Vamos esperar ali, 5, 4, 3, 2, 1... Pronto, que daí você já começa, ó. Pronto. Legal. Então, vamos lá. São 2 pontos bem legais. Por que eu considero muito bacana isso? Porque mesmo quando a gente estuda certas áreas, a gente não pode dizer que não tenham ainda outros pontos que são importantes para colaborar com o nosso trabalho. Então, vou dar o exemplo que você deu.
eu tenho doutorado em neurociências. Eu consigo entender, talvez melhor do que a média, algumas questões relacionadas à psicologia cognitiva, psicologia social, leitura de jurados, etc. Mas eu prefiro trabalhar com o melhor, né, com os melhores. Então, tem o Sidney, tem a Priscila que conseguem fazer isso de uma forma extremamente profissional. Análise de jurados. Poxa, análise de jurados, ok. Uma coisa é você ter dados. E o jurado, os advogados hoje acham que ter o dado, conseguir identificar o perfil da pessoa, isso já é suficiente. Não, se você tem dados, esses dados não servem nada se você não sabe onde você quer chegar. Qual é a melhor tese? Qual é o melhor grupo para a tese que você vai sustentar? E isso quem que faz? Faz o psicólogo, que é o Sidney, que faz isso quando eu tenho casos no meu escritório, é ele que faz, ele e a Priscila. Então, a gente estar cercado de pessoas que tenham habilidades para além das nossas, obviamente que vai colaborar. O problema, eu vejo 2 problemas em relação a isso, conversando com os advogados. Primeiro, que tem advogado que acha que é o suprassumo e que não precisa de ajuda. Ok, tudo bem, daí não tem o que falar. Mas o que mais acontece é que a clientela do processo penal não é uma clientela que tem muito dinheiro para contratar uma equipe muito grande, para conseguir permitir que nós, os advogados, a gente consiga focar durante um mês num único processo. Isso é praticamente uma realidade para pouquíssimos, né? Então eu entendo todas essas questões, mas eu sugiro, quando a pessoa tem a condição, nem que seja um pouco o cliente lá, de contratar uma equipe multidisciplinar em relação a isso, faz uma diferença enorme, enorme. Eu já coloco nos meus contratos de honorários a contratação da Mosaico, porque senão, para mim, assim, falta alguma coisa. Aqueles dados que eu poderia ter são fundamentais para mim. Só para Mosaico é a empresa? É a empresa, Mosaico Inteligência, do Sidney e da Priscila. Então, assim, eu não Você falou consigo Mosaico, fazer achei que era uma pessoa. A Mosaico, entendi. Então a empresa. Entendi. Isso, que eles fazem só isso. E junto com a professora também, que auxilia, que é uma jury consultant dos Estados Unidos, a professora Debbie, que inclusive vai estar no Brasil. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa também. Ela é uma jury consultant, professora da Universidade da Flórida, uma das sumidades mundiais relacionadas a isso. O que a Mosaico faz? Faz esse trabalho, faz o trabalho de pesquisa dos jurados ou não? Faz também de pesquisa, mas é um pouco além, né? Entendi. Não é só a pesquisa simples de saber, inclusive, o que a pessoa curtiu, não curtiu. Sim. Mas a partir disso traz um estudo de algoritmo para indicar efetivamente o que aquilo poderia contribuir para a tese, ou seja, qual seria o perfil adequado para aquele caso. Fantástico. Sem contar muitas outras coisas. Por isso que é o Mosaico? Porque daí Bem inteligente. colabora uma série de informações. E a sua segunda pergunta, para a gente encerrar, a parte de parecer, eu vou te falar que eu parei de dar aula. Assim, dou aula na pós-graduação, né, em Tribunal do Júri. Vocês têm uma pós-graduação, né? A pós-graduação em Tribunal do Júri junto com o curso SEI, né, que daí nós coordenamos. A única aula efetiva que eu dou é na pós-graduação hoje com regularidade, né? Na FAI eu dou uma ou outra aula também junto com a Priscila, mas com regularidade é da pós-graduação. Mas uma das formas de me manter perto da área acadêmica junto com os livros é por intermédio dos pareceres que você falou. Então, assim, eu sou muito feliz porque eu gosto muito de fazer parecer e os pareceres são bem recebidos, porque obviamente que com um estudo sério, eu digo, eu me considero uma pessoa séria, eu não faço certas confusões por aí, então meus pareceres são muito bem aceitos pelos tribunais, pelo STJ, pelo STF, então
pelos tribunais estaduais, então eu faço muito para tribunal estadual. Então, uma questão da decisão de pronúncia, né? Então, um advogado quer rebater aquela situação e quer ter um parecer meu para entregar, para endossar aquela tese. Então, recentemente eu fiz uma que, inclusive, vou mandar para vocês. Eu finalizei um parecer do caso da Polícia Rodoviária Federal, aquele caso que jogaram uma granada de efeito moral, e daí fecharam, dentro da viatura e fecharam. Então, aquele caso que aconteceu no Sergipe, há alguns anos, eu entreguei um para eles, agora os advogados, o Carlos Barros e o Glover, relacionado a isso, para entender, porque naquela situação, por exemplo, os jurados acataram a tese defensiva de que não houve dolo. Acataram. Então, eles fizeram um trabalho tão excepcional que eles conseguiram que mostrar que os policiais rodoviários federais não quiseram matar. Foi acatado. E o juiz deu um drible para dizer, então foi uma tortura seguida de morte. Mas isso não foi trabalhado. Então, por intermédio do meu parecer, agora eu mostrei que o juiz, na verdade, violou a vontade dos próprios jurados, a decisão dos próprios jurados. Então, que merece ser reformada aquela decisão e reconhecida a lesão corporal culposa em relação àquele caso. Então, já fiz pareceres para vários advogados e é uma das áreas que eu falar para você que eu mais gosto. Muito legal, porque cara. daí a parte de júri, parte de prova internacional, estou fazendo um agora de cooperação internacional com Portugal, um caso que veio de Portugal, também estou fazendo um parecer. Então eu acho isso muito legal porque a gente consegue estudar com profundidade, uma profundidade diferenciada, né? Porque a gente, claro, depois de muitos cursos, muitos mestrado, doutorado, pós-doutorado, você passa a ter uma metodologia acadêmica e você coloca isso no parecer de uma forma prática que vai auxiliar o juiz, o desembargador, o ministro a olhar aquela situação de uma forma positiva para a defesa, né? Então eu acho muito legal isso. Cara, sensacional, irmão. Muito legal mesmo. E veja, Rodrigo, eu acho que isso tem uma contribuição para a advocacia como um todo, cara, porque, por exemplo, para fazer um parecer relacionado ao júri, cara, é necessário algumas habilidades muito específicas e uma confluência da autoridade acadêmica, da profundidade de pesquisa com a vivência prática. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Então, esse é um negócio que é muito legal. E você conquistou isso engrandece demais a advocacia, porque é isso que lá na frente contribui para a construção de uma jurisprudência firme em determinado sentido. Então, cara, sensacional, fantástico sua contribuição para a advocacia. André, só deixa eu fazer uma observação nisso que você está falando. O Tribunal do Júri, por muitos e muitos anos, foi relegado a segundo plano por conta porque acreditavam que era só discurso, então não tinha estudo sobre isso. Os livros relacionados mais, como você falou, promotores de justiça. Então o que a gente fez, e que daí muita gente que eu sou fã hoje, dizem que usam meus livros, né, como o professor Auri tantas pessoas, o Mário, é que a gente conseguiu resgatar, trazer a parte prática para uma situação dogmática. Ou seja, a gente de alguma forma, a gente tem que dar caminhos para que o júri seja protegido. E antes, só com confusão... O júri, vocês sabem, o STF quer que seja extinto, que esbarra, claro, no artigo 5º, mas quer que seja extinto, ou seja, a gente precisa trazer uma seriedade para o júri, que com isso a gente vai conseguir, inclusive, melhorá-lo. E é isso que a gente está propondo também, né? Então, tenho a felicidade de auxiliar o IBCCRIM nesse sentido, a ABRACRIM, a própria OAB, para que a gente possa melhorar o tribunal do júri, para que a gente possa fazer o júri mais justo, porque hoje, como nós sabemos que ele pende para a acusação. E a gente precisa fazer com que essa balança ela comece a ficar igual.
Cara, muito legal. Pô, tava até anotado aqui pra eu te perguntar, queria saber como é que foi essa história de começar a escrever os livros com o Avelar, que era juiz, você é advogado. Normalmente tem ali tem as confusões naturais ali, né, do plenário e tal. A gente acaba fazendo amizade também. Meu primeiro grande amigo no mundo jurídico foi um promotor do júri, que eu fazia júri com ele direto e virou meu amigo. Legal. Mas, só pra fechar, só essa historinha, como é que Tá bom. começou esse negócio de escrever com o Avelar, esses livros? Olha, Como é que foi isso aí? Eu nunca tive amizade com o Avelar, para ser sincero, assim, eu não tinha amizade com ele. Mas foi período da pandemia, se não me engano, né? Foi no período da pandemia e eu tinha o projeto do manual do Tribunal do Júri e eu mandei para a revista dos tribunais. Porque a revista dos tribunais, desde quando eu era estudante, assim, eles tinham um livro base do Tribunal do Júri que todo mundo tinha, que era o do Marrei e o do Pitombo. E esses livros não existiam mais. Eu falei, pô, eu preciso fazer um manual. Quem sou eu? Eu sei, mas, né? Me achando um pouco, mas eu falei, cara, eu acho que eu tenho condição de fazer esse manual. E veio a resposta positiva da RT. E o Avelar sempre foi um cara. Eu fiz um mestrado com ele. Eu não tinha amizade, mas a gente fez mestrado junto. E ele fez um mestrado falando do júri como direito fundamental. E sempre foi um cara extremamente estudioso, preparado, um juiz que todo mundo respeita. Demais. Todo mundo respeita. Falei, poxa, o meu livro ia ganhar tão mais se tivesse o Avelar junto para ele contribuir e para não ser também só voltado para a defesa, porque eu também tinha um receio de fazer um livro só eu como advogado pudesse ser interpretado como estou fazendo uma campanha em favor da defesa. Então eu convidei o Avelar, ele tinha também já muitos escritos de júri e assim a gente clicou nessa parte acadêmica, a gente clicou. Então a gente passou a pandemia toda estudando, preparando, escrevendo. Era engraçado que a gente acordava às 4 da manhã, ele acordava às 4, eu acordava às 4 e pouco da manhã. Então, para eu não acordar minha esposa, ele não acordar a esposa e a filha dele, a gente às vezes se ligava assim do banheiro, assim, essa questão aqui, não sei o que, escondidinho, 5 da manhã para falar. Então a gente foi escrevendo e deu super certo. Então Fantástico. É um livro, um manual. Hoje é muito citado no STJ, no STF. É uma alegria muito grande. E ele é um cara sensacional. Hoje está no CNJ. Então, assim, contribuiu muito. Foi dessa forma que a gente começou escrevendo. Porque eu sempre admirei muito ele. E ele tem uma reflexão sobre júri diferenciada. Então, o livro ficou mais completo. Eu até podia lançar um manual sozinho? Podia. Mas com ele ficou 10 vezes melhor, ficou mais completo. Hoje, se eu vou em alguma comarca no Brasil, eu sei que o juiz também está usando esses livros, então ganhou uma credibilidade muito maior e a seriedade de nós dois discutindo de forma técnica o Tribunal do Júri. Cara, sensacional, irmão. Sensacional. Primeira vez, Falcos, que a gente fala sobre júri aqui. Acredito, que legal. Primeira vez, cara. Já fizemos dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas. Primeira vez que nós falamos sobre o Tribunal do Júri. Que bacana. Inaugurando com você, né, cara? Que é o nosso professor feliz aí, que tá nas bibliotecas, nos gabinetes. Que Pô, legal. Feliz demais. E para deixar aqui, meu irmão, uma mensagem final, eu queria que você registrasse um conselho para os advogados, sejam jovens, sejam veteranos. Se pudesse chegar agora um áudio do Rodrigo aí para todos os advogados do júri do Brasil. Um áudiozão, se ele... Galera, tudo bem? Rodrigo aqui, pau. O que seria, o que você diria nesse áudio aí? Olha, que pergunta legal, diferente. Olha, eu sempre, se eu fosse falar o básico, eu ia falar estude, óbvio, né? Mas vamos fugir um pouco do básico. Eu acho que estudar hoje acaba sendo algo até diferente, porque hoje a gente tem acesso a tanta coisa. O Instagram te dá tantas possibilidades e os advogados, eles não conseguem, principalmente quem está no começo de carreira, filtrar o que é bom e o que não é bom. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu ia falar, estudem, mas estudem
a partir de bons autores, bons professores, quem efetivamente tem conteúdo para além de só as redes sociais. E o que eu sempre falo para todos os meus alunos, tenham paciência. A advocacia vale a pena? Vale. Puta, é um tesão ser advogado. Eu me realizei quando eu peguei a carteirinha da OAB. Eu me realizei. Sabe quando você pega? E eu falei, cara, realizei meu sonho. Só que não te contam que você precisa camelar, que você precisa estudar muito, que você precisa ter muita paciência, que você precisa agir de forma responsável para não estragar com seu nome. Você precisa ser ético para não estragar com seu nome. Você precisa fazer a diferença no mundo porque tem muita acusação errônea, tem muito overcharging, tem muita acusação excessiva. E nós somos a barreira para conter isso. Nós, os advogados. Então, a gente precisa ter paciência e a gente precisa estudar para entregar algo técnico e dar um alento para o nosso cliente, que isso é muito importante. Acho que Fantástico, seria isso. Fantástico. Senhoras e senhores, Rodrigo Faux, fantástico. Olha, se você gostou desse nosso bate-papo, o que eu quero te pedir? Comenta aqui, eu vou mandar os comentários pro Rodrigo. O pessoal da equipe vai brigar comigo, que eu não falei para comentar antes, e a pessoa às vezes saiu já, no meio do caminho, e não comentou. Então, desculpa já para a equipe, mas você que tá aqui até agora, comenta lá. Manda pros 5 mil amigos mais próximos, não tem problema. Até brinquei esses dias, o colega falou, pô, André, eu mandei pra todo mundo, menos pra minha avó. Eu falei, tá errado, tinha que ter mandado pra sua avó também. Mande lá, mande pra todo mundo, grupo da família, grupo do escritório, manda pra todo canto. Isso é uma coisa importante, turma, pra gente espalhar essa mensagem. É muito importante, pô, o Rodrigo é um cara fenomenal, você tá tendo acesso a coisas aqui que a internet que permitiu, a internet viabilizou. E então... isso faz muito sentido, é muito importante que você dê esse retorno, que, pô, André, o tempo que o Rodrigo dedicou, trabalhou o dia inteiro, atendeu lá, treinou os defensores públicos da União para fazer os júris federais, tá aqui a Priscila, esposa dele, aguardando às 18 horas, estamos aqui gravando, agora deve ser umas 19, 20 horas, estamos aqui gravando para você, ele não tá ganhando nada para estar aqui, então... isso é muito importante. A sua remuneração pra gente é essa. Espalhe isso no mundo aí. Posta no seu Instagram, prega na geladeira, faz o que você quiser. Mas o importante é levar a mensagem adiante. Valeu, valeu. Até o próximo episódio. Estamos juntos. Rodrigão, obrigado. Tchau. Então, eu queria agradecer, André, mais uma vez. Eu quero dizer que eu sou fã do Mind Jus, sou fã do André. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é sensacional e é muito importante para a gente como advocacia, porque nem sempre a gente consegue, a nível institucional da OAB, das associações, ter essa junção de advogados, essa força, essa reunião de advogados, e vocês no Mind Jus conseguem. Então, eu sou fã de vocês, muito obrigado pelo convite, e vocês sabem que sempre podem contar comigo, e eu vou deixar um livro para você sortear da melhor forma que você quiser para os membros do Mind Jus. Aí tá ficou bonito. Agora o preço subiu, hein, gente? O preço subiu, agora já era. Quem participou, quem não participou, vai pagar mais caro. Irmão, obrigado, cara, sensacional, ficou bonito. Obrigado, André. Cara. Belíssima capa e é a segunda edição já. Fantástico. Você tem uma noção de quantas obras vendidas já até hoje? Não? Menor ideia. Não tem ideia? Menor ideia. Mas é uma coisa que eu vou perguntar para as editoras. Cara, olha, agora eu tenho uma curiosidade nova. Devem ser eu nunca pensei. Milhares e milhares e milhares, cara. De verdade mesmo. É uma coisa assim que... Volta e meia estão nos escritos. Hoje mesmo, falei com uma advogada de Foz do Iguaçu. E conversa vai, conversa vem, lá. Tu no júri e tal. Eu falei, conheço o Rodrigo. Tem o livro dele aqui. Todo canto, cara, todo canto. Legal, legal. Em outra ocasião também, com outro advogado de Foz do Iguaçu. Tá aqui, às vezes a pessoa já pega na biblioteca assim, tá aqui, o livro dele. E o pessoal da Mind Jus que quiser com dedicatória, entre em contato comigo. Agora o preço triplicou. Daí a gente pede com desconto e tal, e eu mando com dedicatória. Coisa linda, meu irmão. Tá, obrigado, cara, pela deferência, pela amizade. Maravilhoso te receber aqui, uma honra grande mesmo. Obrigado, a honra é toda minha, André. Valeu, turma. Boa Tamo noite junto. A todos. Até mais.